Feliz ano novo, desejo a você um ano de 2026 de muitas realizações, um ano que, para quem está investindo, promete bastante volatilidade, bastante movimento. Temos eleições nos Estados Unidos, de meio as chamadas eleições de meio de mandato, né, que vão acontecer em novembro no Congresso e no Senado. Temos também eleições presidenciais aqui no Brasil, eleições também no Congresso e no Senado. Temos também, principalmente, as movimentações de bancos centrais com as políticas monetárias, né, que vem mexendo bastante com os mercados e as apostas, elas acabam também fomentando, né, este movimento de mercado financeiro mundo afora. Então é um ano que promete bastante volatilidade. A gente já viu que o ano começou aí com a captura do Maduro, logo na primeira semana de pregão, já vimos uma movimentação aí do mercado especulando de o quanto essa tensão geopolítica ela pode se estender ou não. A gente vê um mercado realmente voltando a buscar proteção no curto prazo, o ouro, prata subindo, os metais como um todo estão com excelente performance neste começo de ano. Tudo isso vem para fazer uma pequena amostra, de fato, do que vai ser o ano de 2026. Então, é um ano muito importante, um ano que você que está aqui comigo na comunidade Legal Lion precisa estar atento, precisa estar todos os dias absorvendo esse conteúdo, estudando o mercado, aprendendo e recebendo a leitura correta do que está acontecendo. Essa informação é fundamental para você investir com segurança neste ano e, posso dizer, sobreviver neste ano, porque há um risco grande de termos uma grande crise financeira em 2026. E eu vou explicar para você aqui por que ela pode acontecer este ano. Temos alguns indicadores que uma tempestade está vindo no horizonte, e eu comentei bastante sobre isso aqui no final do ano passado. O que eu comentava aqui no ano passado? As movimentações do ouro e da prata, movimentação que levou aqui na comunidade termos um lucro fabuloso, né, em 2025, já havíamos feito esse mesmo movimento em 2024. Essa movimentação, apesar de ser muito legal para quem está investindo, ela indica que há um problema. Não é comum o ouro subir, como aconteceu em 2025, mais de 60% em dólar, a não ser que aconteça realmente uma crise financeira, né? O que não está acontecendo, pelo menos em teoria, neste atual momento. Mas, na verdade, a gente pode imaginar que quando estoura a crise é que o ouro passa a subir e o investidor vai buscar proteção porque a crise estourou. Mas, historicamente, analisando o mercado e os grandes ciclos de alta dos metais, a gente tem aí uma grande referência para esse atual momento, que mais se assemelha, para mim, a esse atual momento, que foi a década de 70, com um período em que os Estados Unidos viveram uma recessão econômica com a inflação alta, a chamada estagflação americana dos anos 70, o problema também de abastecimento do petróleo no final daquela década que piorou ainda mais o problema. Naquele período, o ouro começou a subir em 1971 e a crise, de fato, ela só estourou em 1974, 1975, né? E ela foi piorando ao longo dos anos. Então, o ouro ele antecedeu o movimento de crise financeira e a prata logo depois, né, alguns anos depois, como eu sempre digo aqui, a prata um pouco mais lenta, acabou também fazendo uma performance muito forte ali no final da década de 70, depois que o ouro já havia subido bastante naquele período. E é o que a gente está vendo agora. A gente está vendo o mesmo ciclo se repetir. 2023 foi de alta no ouro, 2024, 2025, e a gente está vendo que, ao passar dos anos, essa alta continua muito forte, né? Cada vez maior. A rentabilidade do ouro frente ao dólar está cada vez maior. O que significa que o dólar é que está perdendo força. Não é à toa que o real, ano passado, a nossa moeda brasileira, ela teve uma performance bem positiva frente ao dólar americano, que não acontecia há alguns anos, né? Quase uma década que o real não tinha uma performance tão boa frente
ao dólar americano. Isso é uma amostra que o dólar vem perdendo força. E o dólar vem perdendo força devido à fraqueza da economia americana, mas principalmente a toda a impressão de moeda, todos os estímulos que o Banco Central americano colocou na economia. Isso vem desde a década de 80, mas vamos trazer aqui que os grandes pacotes aí de impressão de moeda e de liquidez que o Banco Central americano fez veio da crise do subprime para cá. Então, de 2011, quando começou o primeiro quantitative easing até hoje, a gente vai aí para 15 anos, tivemos algumas crises nesse caminho. Essa crise de liquidez, ela acabou trazendo aí 4 programas de quantitative easing, né, que é esse programa de impressão de moeda, sendo que o quarto foi o da pandemia. Então, toda vez que tivemos uma ameaça nos últimos 15 anos de uma queda do mercado, de início de uma crise financeira, qual era a movimentação que o Fed e bancos centrais, como o Banco Central Europeu, o Banco Central Japonês, acabou fazendo? Corta os juros, leva os juros para zero para estimular a economia e imprime moeda, começa a comprar ativos no mercado, né, para estimular essa liquidez, usando aí o mercado de Ripple também, mercado de overnight de transações bancárias, e essa liquidez levou o balanço do Fed chegar num pico de 9 trilhões durante a pandemia. O Fed, que veio diminuindo esse balanço aí nos últimos anos, quando começou a subir juros e a ideia era reduzir bastante, chegou agora a 6,5 trilhões, mas a gente já tem aí a notícia que o Quantitative Easing 5 começou de maneira disfarçada. É claro que o Fed não vai admitir que está fazendo um Quantitative Easing agora, mas ele começou. De fato, o Fed já está colocando aí na economia cerca de 40 bilhões de dólares por mês em compra de ativos e também já está operando fortemente no mercado de Ripple overnight, trazendo liquidez para os bancos aí no curto prazo e números bem grandes que não aconteciam desde a pandemia, mostrando que há um problema de liquidez. O Fed precisa impulsionar a economia cortando juros. Então é isso que o Fed está fazendo agora, está repetindo os passos que fizeram, né, nas últimas crises. Então estamos indo para esse quinto movimento, né? Seria o Quantitative Easing 5, onde o Fed começa a reduzir juros e estimula a economia através de compra de ativos, imprimindo moeda, criando a inflação. Então, toda essa inflação criada é que enfraqueceu o dólar. Além da política do Fed, que incentivou com isso também o endividamento do governo, o governo americano saiu de um déficit pré-governo Obama, ali por volta de 4 a 8 trilhões de dólares, e hoje chega a 36 trilhões de dólares. Então, alguns mandatos, aí, 2 do Obama, um do Trump, um do Biden, explodiu a dívida pública americana. Então, a dívida pública americana, também esse déficit que o governo gera todos os anos nos Estados Unidos, também vem impactando em mais inflação. Então, quanto mais moeda circulando pelo Banco Central americano e também pelo déficit do governo, menos o dólar vale, mais o dólar circula na economia e ele vai perdendo força. Por que demorou para essa inflação, que começou a ser gerada lá em 2011, chegar na economia real de fato? Porque os Estados Unidos têm a vantagem de ter a moeda que é a reserva de valor, né? A moeda que é mais transicionada no mundo. Então, o Fed, quando imprime moeda, ele consegue exportar essa inflação para o resto do mundo. E como os outros bancos centrais também têm problemas, como outras economias são fragilizadas também, têm déficits grandes, os investidores passaram a buscar essa proteção do dólar, mas principalmente com toda essa liquidez, os investidores que vendem produtos para os Estados Unidos, não é à toa que temos essa guerra comercial aí entre Estados Unidos e China, né? Em outros países do mundo, as tarifas, o mundo resolveu produzir para a economia americana, enquanto os Estados Unidos, que não produzem nada, quase nada, né, produzem moeda, imprimem moeda e compram a produção do mundo. Isso foi extremamente benéfico para os Estados Unidos, duplamente,
porque além de ficar com esta produção, além de comprar todo o desejo de consumo aí do global acaba migrando grande parte para os Estados Unidos, tem uma outra situação que também ajuda. É que esse dólar que vai para a China, que vai para outros países do mundo, voltava para os Estados Unidos comprando ativos no mercado americano. Então, vimos aí uma década durante esse período aí de impressão de moeda do Banco Central muito vantajosa para o mercado de ações americano, porque o mercado de ações só subiu, principalmente ações ligadas ao setor de tecnologia, que se valorizaram fortemente, né? Então, os Estados Unidos conseguiram, por um tempo, empurrar essa inflação com a barriga. Essa inflação ela não ia para o dia a dia, ela estava apenas no mercado financeiro, que os ativos estavam cada vez mais caros, você precisava de cada vez mais dólares para comprar uma ação do Google, por exemplo, uma ação da Nvidia, mas agora, depois da pandemia, depois daquela última bazuca, não teve jeito, a inflação chegou, e a inflação ela veio tão forte, incomodando os Estados Unidos, uma inflação que, em média, ela não chega a esse nível que chega agora, né? É bem acima da meta do Fed. Essa inflação incomodou tanto que o Donald Trump foi eleito e venceu o Biden, e com a promessa, né, de trazer a economia de volta para controlar a inflação, mas os americanos começam a mostrar que estão decepcionados com a política do Trump, a política de tarifas acabou piorando o problema, né? A gente vê agora que a inflação começa a ir para o lado contrário, começa a subir. O Fed, ao invés de subir juros ou manter os juros alterados, manter os juros firmes, né, para tentar segurar a inflação, está tentando aquela velha fórmula de cortar juros para estimular a economia e imprimir moeda. Só que ao fazer isso, ele vai produzir mais inflação e a inflação inevitavelmente vai impactar em queda do dólar e alta das commodities, alta de produção. A gente está vendo aí, por exemplo, os metais como a prata, o cobre, que são metais industriais, né, subindo muito forte. Isso mostra que o dólar é que está se desvalorizando, então a produção da indústria vai ficar, o custo vai ficar cada vez maior. Isso já era um movimento esperado. A gente vê também os outros bancos centrais do mundo migrarem para o ouro e começar a desdolarizar. E recentemente, eu tenho até uma imagem aqui interessante para dar uma olhada. Recentemente tivemos aí o ouro ultrapassando o dólar como reserva global. Então, um gráfico aqui interessante que mostra que o dólar ele começou a perder força em 2015, 2019, 2020, houve uma grande queda desde 2023 e foi esse início de ciclo aí de alta do ouro que acaba ultrapassando e hoje tem um peso maior nos principais economias do mundo do que o dólar americano. Então, a gente percebe que há uma desdolarização das principais economias do mundo e isso vem acelerando a queda do dólar e a alta do ouro. Então, toda essa política de gastos e também de impressão de moeda vai impulsionar ainda mais a fraqueza do dólar americano, a inflação vai voltar forte nos Estados Unidos, a gente já vê como isso está afetando a economia no dia a dia, a recessão econômica que eu venho colocando aqui, que está desde 2024, os números eles vão sendo maquiados e aos poucos eles vão recebendo ajustes, né? A gente vê como os números de emprego eles receberam aí um grande ajuste, os números de 2024, ajuste para baixo de mais de 1 milhão de vagas, né, que em teoria teriam sido criados e que não foram, e a gente vê isso mês após mês. A gente está vendo um forte enfraquecimento do mercado de trabalho, os juros americanos nem chegaram a um patamar restritivo, como chegou aqui no Brasil, chegou ali a 5%, já fez esse estrago, e agora a economia pede socorro, precisa de juros baixos. Teremos um presidente do Fed novo, possivelmente indicado por Trump, alguém que é aliado ao Trump, né? E há essa grande possibilidade desse novo presidente ser alguém mais dovish que o Jay Powell, satisfazer o Donald Trump e cortar
os juros de forma mais agressiva. Isso, claro, que tem um efeito positivo no curto prazo, né? Porque cria essa falsa sensação aí, essa injeção de liquidez no curto prazo, os mercados podem subir, mas, ao mesmo tempo, o dólar continua perdendo força e a fraqueza do dólar impacta em mais inflação, e aí podemos ver uma crise financeira à frente, uma crise acontecer, uma crise de confiança na moeda americana, uma crise de confiança no tesouro americano, uma inflação que só sobe, vai catapultar os yields dos bonds americanos, os rendimentos vão ficar cada vez mais altos. Por quê? Porque os investidores vão exigir um prêmio maior para emprestar para o governo, já que a expectativa da inflação é uma expectativa de alta. O Banco Central, para evitar que essa queda, né, esse crash do Tesouro aconteça e impacte, por exemplo, o mercado de construção, o mercado imobiliário americano, vai ser obrigado a imprimir mais e mais moeda para comprar esses ativos, e isso mais gasolina nessa fogueira aí da inflação, prejudicando ainda mais o dólar. Então, acredito que este será um ano muito forte para o ouro, acredito que este será um ano muito forte para a prata, para os metais, para os commodities em geral, e um ano extremamente negativo, principalmente para o mercado de bolsa americano, que deve beneficiar os mercados emergentes nessa distribuição que já está acontecendo, que a gente está vendo aí desde 2025, né, que favoreceu bastante até a Bolsa Brasileira aí neste ano, né, um movimento que acabou trazendo liquidez para cá, com essa redistribuição desse dinheiro que acabava migrando quase todo para o mercado americano. Quando o Banco Central começa a trocar combate à inflação por estabilidade do sistema, você não está no bull market, você está no mercado anestesiado. Então, fique atento, este ano de 2026 promete muita volatilidade. O que aconteceu em 2025 foi apenas um sopro do que pode acontecer em 2026. Em fevereiro, eu vou abrir uma nova turma da assinatura Premium. É para quem quer replicar minhas alocações e meu processo de decisão de investimentos, não para quem quer dica solta. Em 2025, esse portfólio entregou mais de 130% de rentabilidade. O link para fazer o seu cadastro está aí na espera desta nova turma de assinantes Premium, está na descrição deste vídeo. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like aí maroto no vídeo, compartilha esse conteúdo e se você ainda não está inscrito aqui no canal, tá dando mole, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho da notificação para você ser alertado quando os novos vídeos forem ao ar. Compartilha também esse conteúdo, é importante que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo para que as pessoas estejam realmente, de fato, protegidas, né? E tenham conhecimento do que virá pela frente. Um abraço, até a próxima. Tchau.